Oi, vida! Só pra avisar que no começo do vídeo o microfone ele deu uma bugada, uma chiada. Não sei se em alguns outros momentos vai ter, mas vai voltar ao normal, ok? Fiquem em paz. E é isso, sigam com o vídeo. Hi, badges! Eu sou Lana Rico, sua youtuber favorita, sua Bratis favorita e, é claro, a sua melhor amiga. Hoje eu vou atualizar vocês, na verdade vou contar minha experiência, o que me ajudou com a minha fobia social. No meu canal antigo já tinha alguns vídeos meus falando. Um deles eu tava indo pra um trabalho em São Paulo e, foi muito desafiador pra mim. Mas pra quem não assistiu os vídeos, eu acho que a minha fobia social, se agravou principalmente na escola. Teve um determinado momento onde algumas pessoas estavam inventando boatos sobre mim e eu já tinha um problema social bem grande, entendeu? Mas piorou bastante, porque estavam me gravando na escola, tava rolando uns babados assim. Não vou entrar muito a fundo, porque futuramente, não num futuro tão próximo, mas futuramente, eu vou fazer um vídeo do caralho sobre esse assunto. Então, teve um determinado momento em que eu não consegui ir mais pra escola, por conta dessa questão. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses direto sem ir pra escola, e o buraco é mais fundo do que parece, mas enfim. O foda é que isso começou a impactar em todas as áreas da minha vida. Então, sei lá, eu ia pra uma padaria com a minha mãe, pra um restaurante, e ela falava, ai, Luana, pede não sei o que lá. Eu ficava eu pedi! Era muito aterrorizante na minha cabeça, sei lá, o garçom ia cuspir na minha cara, entendeu? Eu achava que todo mundo me odiava e que eu não deveria estar em lugar nenhum e que era uma vergonha, sei lá. Gente, isso impactou muito, assim, a minha habilidade social, digamos, e principalmente a minha autoestima também. Então eu não queria ir pra nenhum lugar, não queria ser vista nunca, não queria ter que pedir nada, não queria falar com ninguém, eu queria ficar ali onde eu estava, entendeu? Porque querendo ou não, eu trabalho com a internet, principalmente a minha comunicação é importante. Quando tem evento, quando tem, como foi daquela vez, shooting, né, pra alguma marca, ou enfim, eu tenho que, saber me comunicar, eu não posso. Pra mim é um grande empecilho ter esse problema social trabalhando com o que eu trabalho, entendeu? Mas assim, na vida de qualquer um, a fobia social é um empecilho, porque, querendo ou não, nós seres humanos somos seres sociáveis e a gente precisa socializar. Se a gente quer pedir uma coisa no restaurante, a gente tem que falar com o garçom, isso não tem como escapar muito, sabe? Só que eu tava muito na minha zona de conforto ao mesmo tempo, porque eu tava com a minha família do meu lado sempre, ou com as minhas amigas, então eu conseguia muito bem fugir desse determinado tipo de situação no qual eu tinha que interagir. Acho importante falar também que a fobia social e medo, timidez, é muito diferente, tá? As pessoas às vezes acham que tem fobia social, mas só tem medo de interagir em público, tem alguma certa insegurança ou até timidez. A fobia social é um medo exagerado, irracional e muito forte, tá? É uma coisa que você vai passar mal realmente, ter sintomas físicos ali. Nesse meio tempo em que eu tava tendo os problemas sociais, eu iniciei na terapia, que foi ali onde ela me disse que eu teria fobia social, né? Só que eu acabei não me identificando muito com a psicóloga que eu estava fazendo e eu acabei parando de fazer. Mas eu quero voltar. Eu tô falando isso desde o primeiro A questão eu me vi muito sem saída, porque tudo que eu buscava, assim, de psicólogos falando na internet era você tem que enfrentar aos poucos, você tem que enfrentar aos poucos. E eu, genuinamente, não conseguia. Não era nem questão de, vai ser muito difícil, mas eu consigo. Eu não conseguia, o meu corpo, ele travava. Toda vez que eu tentava fazer alguma interação social, eu começava a suar muito, eu começava a passar mal, eu sentia a minha pressão caindo, que era basicamente o que acontecia comigo quando eu tentava entrar na escola, que eu falei pra vocês. Foi algo que foi muito forte pra mim. Foi muito dolorido ter que passar por isso. Eu me sentia muito mal, me sentia muito incapaz, muito insuficiente. Pros outros era tão simples ter uma interação social e pra mim era impossível, tá ligado? Era uma coisa física. Eu tive que desenvolver, digamos, os meus métodos. Eu lembro que na viagem de Ano Novo, que eu tinha viajado no ano passado, eu voltei a viagem toda afirmando no ônibus. Isso foi uma coisa muito aleatória e muito que eu não peguei pra fazer por tanto tempo, mas aquele dia eu lembro que eu voltei o ônibus todo da viagem voltando pra minha cidade e eu tava afirmando mentalmente, eu sou capaz, eu consigo, eu fico muito tranquila em qualquer situação social, é muito confortável pra mim, é muito normal pra mim. E eu fui fazendo afirmação robótica até eu chegar aqui. Eu acho que eu devo ter dormido também, mas eu fiquei um bom tempo aí fazendo a afirmação. E aí eu pensei em juntar, tá ligado? Isso da manifestação, porque eu acredito muito, é uma coisa que faz muito parte da minha vida, e não é de hoje. Juntar essa questão da manifestação com esse negócio de ter que me arriscar aos poucos. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Esse negócio de ir aos poucos, por vontade própria, não funcionou, tá ligado? Eu nunca ia sair da minha casa numa quarta-feira aleatória pra ir no shopping, pra ir no restaurante pedir uma coisa pra enfrentar minha fobia social. Isso era, por favor. Eu tava muito disposta a acabar com isso, a resolver esse problema.
Ops. Eu tava realmente muito disposta a acabar com isso e resolver esse problema, mas tem coisa que é demais. Se você falar pra uma pessoa que tá no auge da fobia social dela, que tá passando por muita situação, ela não vai querer se colocar dentro de uma situação extremamente desconfortável aleatoriamente. Eu não tinha garantia nenhuma se ia melhorar ou se ia piorar a minha fobia social. Porque poderia piorar. Se alguém fosse muito grosso comigo, eu poderia ficar com mais uma noia. Eu não me coloquei nessas situações aí que chama, se não me engano, terapia da exposição, alguma coisa assim, que é você se expor a essas situações desconfortáveis, né? Eu citei no vídeo que existem esses dois tipos de exercício. Um é pra exposição, que é pra quem tem fobia social ou coisas relacionadas. E o outro é trauma de rejeição, né? Que é você pedir coisas muito absurdas realmente pra você receber ou não. E ver que tá tudo bem, entendeu? Que o mundo não vai cair se você receber ou não. Mas eu não cheguei a realmente conseguir fazer isso. Tipo, uma vez por semana eu vou me colocar numa situação desconfortável. Pra mim era impossível. E eu acredito que pra muitas pessoas que sofram de fobia social, também tem essa, tipo, mano, por que eu vou fazer isso? Eu tô conseguindo fazer o básico que eu preciso fazer. Por que eu vou me colocar numa situação pior? Enfim, eu juntei meio que a manifestação ali com essa prática, só que eu fui meio forçada, entendeu? Eu não fui, tipo, simplesmente porque eu queria melhorar, não. Mas começaram a aparecer. E eu acho que essa foi a melhor forma pra mim, tá? Então, as pessoas me convidavam pra coisa, certo? Tipo, por exemplo, a viagem do Chile. Vamos pro Chile? Eu não conseguia interagir nem em português. Eu pensando, puta merda, eu interagindo em espanhol. Eu tendo que me virar sozinha, entendeu? Fazendo as coisas, pegando passagem, escalar do aeroporto, documento. Que eu também tinha uma crença muito ruim, tipo, da minha capacidade de fazer as coisas sozinha, entendeu? Eu não confiava em mim. Eu achava que eu sempre precisava ter uma pessoa ali de... E eu tava com as minhas amigas na viagem, mas obviamente era uma viagem internacional, eu tava com a minha responsabilidade. Então eu tinha que fazer as coisas sozinha. E eu comecei a literalmente aceitar tudo aquilo que me chamavam. Ah, Luana, vamos fazer um shooting? Vamos. Ah, Luana, vamos, não sei, vamos. Entendeu? Às vezes eu ia com o cu na mão, você tá entendendo? Eu ia quase vomitando no Uber, de tão nervosa que eu tava. Só que eu parei de negar convites pelos meus problemas sociais. Eu não cheguei a realmente me colocar em situações ali pra trabalhar isso, mas eu parei de negar. Eu parei de deixar a minha fobia social ter poder sobre a minha vida. Porque na minha linha de raciocínio é assim. Eu trabalho com a internet. Se eu nego toda oportunidade, toda coisa, porque eu estou com a fobia social, não tem como eu trabalhar com a internet. E isso vai atrapalhar na minha vida, certo? Porque não tem como. E se eu não conseguia ir num caixa de mercado, eu tava fodida, ia passar fome, então eu já tava aceitando ali. Então eu simplesmente fui meio que com essa coisa de tipo, eu não quero ir, é super desconfortável pra mim. Mas eu vou, entendeu? E eu vou chegar com um sorriso no rosto, eu vou ser simpática com todo mundo, eu vou, enfim. Coisa que a fobia social meio que me deu de presente, né? Foi que eu precisava muito saber aonde eu tava indo. Tipo assim, inclusive teve um tempo da minha vida que eu queria muito fazer academia. E eu não ia porque eu ficava pensando, gente, eu não vou saber aonde tá os equipamentos. Então, eu preciso ter o meu plano. Tipo, eu preciso saber aqui é a porta, daí eu vou pra lá, vou pra cá, pra não parecer perdida. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Hoje em dia eu tô, tipo assim, 90% melhor. Eu ainda, óbvio, tenho ali alguns momentos de, né, queda. Mas eu tô muito melhor, tipo assim, eu tô conseguindo ir pra evento, eu tô conseguindo viver a minha vida sozinha, ir pra cidade, resolver minhas coisas, interagir com quem eu preciso interagir. Se eu precisar pedir informação, eu peço. Que antes era uma coisa assim que nunca aconteceu. Eu ia ficar perdida no meio de outra cidade, mas eu não pedia informação pra ninguém, porque eu tinha muita vergonha. Primeira coisa é que ninguém liga tanto assim pra você. No meu canal antigo eu tenho um vídeo sobre o efeito holofote. Isso é muito real. A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, que tá todo mundo se importando com a gente, só que as pessoas estão vivendo a própria vida. Elas podem até rir de você na rua, sei lá, você tombou no meio da rua, elas ha. Só que elas vão voltar e elas têm que pensar o que elas vão pegar no mercado. Elas têm que cuidar dos filhos. Tipo assim, ninguém vive a vida baseada na sua. Se você tá passando vergonha ou não, ninguém liga tanto assim. E se uma pessoa liga tanto assim, ela é bem amargurada e tipo assim, um grande foda-se, porque ela é uma desocupada. Eu sei que isso na prática às vezes é muito difícil, mas eu vou tentar mostrar pra vocês a diferença de como eu lidava com uma situação antes e hoje. Que foi uma situação que aconteceu comigo em um evento que eu fui aqui na minha cidade. Como eu disse, minha fobia social, ela se agravou bastante aqui na minha cidade. Quando eu comecei a ir pra São Paulo, eu vi que em São Paulo ninguém se importa. Você pode ir com a roupa mais doida do mundo, vai ter alguém mais doido ainda que você, e ninguém vai, tipo assim, te julgar pela forma que você tá se vestindo, ou pela forma que você é. Então, eu comecei a ir pra São Paulo, tipo assim, hoje eu basicamente moro em Campinas e em São Paulo. Eu moro mais em São Paulo do que aqui em Campinas, mas eu vivo aqui ainda.
por enquanto. E às vezes tem evento aqui em Campinas e minhas amigas daqui me chamam pra ir e eu vou. Só que assim, eu não falo com ninguém da minha cidade, entendeu? Tipo, é muitas poucas pessoas que eu falo, são só realmente minhas amigas. E aí teve um evento aqui, minha amiga me chamou e eu fui. E foram 2 vezes, e eu faço isso de propósito pra me enfrentar, sabe? Tipo, pra me arriscar. No primeiro vez, não foi a primeira vez, mas dessas vezes, né? Eu fui com uma lace, que ela era preta com loiro. Gente, eu tava abafando, entendeu? Eu fui super cante. E aqui na minha cidade tem muito esse negócio das pessoas julgarem a forma que você se veste. Porque apesar de Campinas não ser o interior do interior, Campinas é interior, entendeu? Na minha visão perto de São Paulo é muito. As pessoas vão olhar e vão rir da sua roupa muitas vezes. Então pra mim era muito difícil. Eu fui desse jeito e eu lembro que, tipo, a atendente do bar, ela perguntou se eu era gringa, se eu era da Rússia. Eu fiquei, quê? E aí eu, tipo, vi que aquela vez, tipo, tava todo mundo me elogiando, eu fiquei muito feliz e tudo mais. E aí teve outro evento, que foi aqui em Campinas também, no qual eu fui com a minha bota de pelo. Vocês já viram a bota de pelo da Luana Rico? Pois é, tem uma bota de pelo que parece uma pata. Vou deixar uma foto aqui. E eu gosto muito dela, ela é muito confortável, parece que eu tô de pantufa. E eu acho ela super estilosa também, tipo, é o meu estilo. Se você acha ridículo, não usa, mas é o meu estilo. Eu gosto dele e não me importo se alguém falar algo sobre. Mas eu fui com a bota de pelo, fui com uma touquinha, enfim, fui arrumadinha. Mas o que tava up, assim, no meu look, era realmente a bota de pelo. E aí a gente tava perto ali do palco e a minha amiga virou e falou, nossa, o casal tá rindo de você. E eu juro que eu nem achei esse casal, eu olhei pra trás e eu não vi ninguém. Mas eu falei, tipo, E, tipo, essa reação me surpreendeu muito na hora. Porque eu antes, normalmente, sei lá, se falassem mal da minha bota, se rissem da minha roupa... Não fala mal da minha bota. Se rissem da minha roupa, ou qualquer coisa do tipo, eu ia ter um problema muito sério. Eu ia ficar chorando, ou pelo menos com muita vontade de chorar. E eu ia querer ir pra casa, tipo, imediatamente. E eu não liguei nem um pouco. Tipo assim, eu pensei... Que pena que vocês não gostaram. Não tem nada que eu possa fazer. E sei lá, não impacta nada na minha vida. Por exemplo, hoje as minhas roupas, eu não tô falando tanto mais sobre manifestação nas minhas redes sociais. E uma grande coisa que eu tô mostrando mais agora é esse meu lado fashion, né? Que eu amo. Então, tipo assim, querendo ou não, é o que eu faço. Se ela tá com um vestido tubinho e um tênis, e ele tá também, tipo, super, super normal, tá tudo bem. Eles estão se sentindo bem assim. Aí eles querem rir da minha bota pra eu me sentir mal? O problema é todo deles, porque eu amo minha bota e eu fico tipo, caralho, eu servi, entendeu? Qualquer look que eu coloco essa bota, pode estar o mais básico que for, ele vai ficar super cante. Então assim, foi muito legal pra mim, muito gratificante eu não me preocupar, de tipo, tão falando mal de mim? Um beijo, entendeu? Melhoras. E esse negócio do efeito holofote é exatamente isso. Como nós vivemos a nossa vida em primeira pessoa, né? Então você vê aqui com os seus olhos, você tá vendo em primeira pessoa. Você acha que todo mundo tá com foco em você, porque o foco da sua vida é você, entendeu? Assim, o seu foco de visão mesmo. Então você acha que se você cair na rua, se você tropeçar, se você for com uma roupa diferente, se você falar errado, se você mexer o braço estranho, vai todo mundo olhar. Só que imagina, numa festa, por exemplo, tá todo mundo ali querendo ver o artista, tá todo mundo ali preocupado com a própria aparência. Quando vocês perceberem que as pessoas podem rir de você, elas podem falar pelas costas, cochichar, hahaha, não interessa. Elas estão preocupadas com elas. Se você fizer o mesmo pra elas, o que eu não tô falando pra você fazer, tá? Mas pra uma pessoa que ri, assim, que demonstra, elas vão ficar muito inseguras. Porque elas, tipo assim, elas estão muito mais preocupadas com elas do que com você. Então, às vezes, você tá com uma roupa diferente, e pra algumas pessoas inseguras, é interessante dar risada, porque ela tira o foco dela e coloca em você. Então, olha como ela é ridícula e eu sou linda. O ser humano, ele tem essa mania de precisar inferiorizar ou zoar o outro pra que ele se sinta válido, né? Isso é uma grande construção que tem realmente, de tipo, ela é feia, eu sou bonita. Ai, olha essa característica dela que é feia, eu não tenho. Então, o ser humano, ele acha que o outro precisa não ter ou ter uma característica que ele não gosta pra que ele possa ser melhor. O que não tem nada a ver, entendeu? Cada pessoa é 100% única e autêntica. Ou às vezes a pessoa, ela só tá rindo porque ela é mal educada, entendeu? Ela é sem noção. E aí, o que é melhor de fazer nessas situações? Foda-se. O que ela vai mudar na minha vida? Eu parei de, tipo, colocar um poder absoluto que as pessoas têm na minha vida, com palavras ou com comentários, enfim. Pessoas que não têm relevância pra mim, entendeu? Você não vai fazer nenhum assim na minha autoestima ou em qualquer coisa, no meu humor. Eu simplesmente não me afeto mais. Eu acho que a internet me ajudou muito nisso. E hoje em dia também, se eu fosse pegar e levar tudo, nossa, alguém riu de mim na rua, alguém me olhou estranho, vou levar super pro pessoal, eu ia me fuder muito, né? Porque tem gente que me encontra, que me conhece da internet, que me encontra e não chega pra falar comigo. Aí às vezes eu tô no rolê, eu vejo alguém assim pra mim.
Aí eu falo, caralho, nossa, a pessoa deve me odiar, né? Aí a pessoa, Diva, você é a Luna Rico-san. Inclusive, eu amo quando eu encontro vocês, gente. Se vocês me verem em alguma festa, algum evento, me chamem, vamos tirar foto, vamos servir cante juntas. Eu amo muito vocês, tá? Enfim, eu fico muito vergonha, fico muito sem reação, mas eu adoro. Então, eu, tipo assim, meio que olho como se fosse uma grande internet ali. Vai ter gente falando mal, vai ter gente gostando de mim, vai ter gente que vai estar pouco se fodendo. Só que a questão é, no final do dia, vai todo mundo deitar a cabeça na cama e falar, eu tenho isso pra fazer amanhã. Tipo assim, você não é tão importante quando você pensa na vida das pessoas. Isso é muito, muito, muito bom. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu TikTok. Uma menina fez um comentário que eu achei muito legal. Eu vou deixar aí porque eu não sei de cor, mas é tipo assim, eu acredito que isso tenha melhorado, essa questão só tenha melhorado também, porque você desenvolveu, acho que era maturidade social, alguma coisa, expansão social, alguma coisa assim. Que é quando você percebe que, tipo, se expor a situações sociais não te trazem um risco real. E isso é muito real, porque, tipo assim, quando a gente tá na escola, o bullying é o fim do tempo pra gente. Ou até o bullying, ou até não necessariamente o bullying direto, mas a exclusão, que também é um tipo de bullying. Eu já passei pelos dois, né? Desde o tipo, colar um post-it nas costas falando burra, me chuta, e desde ser excluída por ser estranha, por ser diferente. Então, eu posso dizer com toda certeza que o bullying na escola, ele parece o fim do mundo. Você não ter amigas na escola é sobre você ser a última escolhida na educação física, é sobre ninguém querer fazer trabalho com você, é sobre você estar na cantina, você comer sozinha, entendeu? Então, na escola, ele é tipo assim, 50%. Sua experiência da escola é arruinada se as pessoas não gostam de você, se as pessoas fazem bullying com você. Não é uma questão muito importante. E como, por exemplo, a minha fobia social veio por questões da escola, eu tinha essa ideia de que apresentava um real perigo. E era muito inconsciente. Isso eu só percebi com esse comentário. Inclusive, se a diva que fez esse comentário estiver vendo esse vídeo, amor, obrigada, você foi luz, tá? Mas, porque na escola é um risco real. Quando a gente, tipo, não tem amigos, o nosso cérebro entra no modo, sei lá, de sobrevivência, sabe? É do ser humano desde a época das cavernas, essa necessidade de pertencer, porque se você não tem um grupo, você morre, entendeu? Só que a gente não tá na época das cavernas, só que na escola é como se a gente tivesse, a gente precisava ali de um grupo, de uma amiga, e às vezes a gente não tinha. E às vezes a gente era negada. Então aparecia um risco social mesmo. Tipo, se eu não tenho amiga na escola, eu não vou ter amiga. Então eu vou ser excluída, não vou ter ninguém pra fazer trabalho. E vai, tipo, entrando um monte de questões. E quando a gente fica adulta, a gente percebe que a gente vai estar numa festa, alguém vai rir da nossa cara e não vai mudar porra nenhuma. Porque aquela pessoa não tá no nosso convívio, aquela pessoa não tem nada a ver com a gente, não paga nossas contas, não, entendeu? E eu achei que isso foi muito luz. Então, enfim, eu acho que ainda dá pra eu falar muito sobre isso em vídeo aqui, porque é um assunto que tem muita coisa pra falar, muita coisa pra abordar. Eu senti muita coisa nesse processo, enfrentei muitos medos, mas eu acho que esse vídeo deu uma boa base, porque eu queria muito falar, né, fazer um vídeo atualizado sobre essa questão minha. Porque quando eu fiz, eu não esperava que iam tantas pessoas se identificar, e tiveram. Então, eu acho muito importante trazer essa visão aqui de melhor amiga realmente pra vocês conseguirem, talvez, arriscar, sabe? Aceitar tudo que te chamarem, mesmo que a sua fobia social não te permita, fazer todo o babado e enfrentar, porque coragem é ir mesmo com medo. Eu não vou deixar a minha mente me sabotar de conseguir o que eu quero, de conseguir meus sonhos, de conseguir oportunidades no meu trabalho, e você deveria fazer o mesmo e começar o quanto antes pra isso não infectar, porque eu sinto que a fobia social ela vai se agravando e vai virando uma bola de neve. Então, se você se sente assim, se você tem o mínimo desconforto com a interação social, já tenta ir lidando com isso, sabe? E óbvio, não dispense em terapia, nenhuma forma de terapia de acompanhamento psicológico, porque é muito importante. Apesar de eu não ter tido, eu com certeza teria tido um processo muito mais suave, muito mais leve, caso eu tivesse tido esse acompanhamento, tá? Então, é isso, não dispensem, porque é realmente muito importante. Minhas redes sociais estão aqui na tela, e pra quem não sabe, eu tenho uma plataforma que é o Arquivo 5D. A gente tem conteúdo sobre alter ego, subliminal com magia, PDFs, desafios a gente vai ter agora, tá? Também tem os conteúdos exclusivos do mês, em que todo mês lá, tipo assim, se você é assinante de novembro, você consegue pegar um conteúdo exclusivamente pros assinantes de novembro, que no mês que vem some, entendeu? E aí, se você for assinante de vários meses, você vai acumulando vários conteúdos exclusivos. E, óbvio, tem os conteúdos vitalícios dentro da plataforma também, que são esses que eu citei pra vocês. E a gente tem grupo também pra gente conversar, tá? Fofocar e tudo mais, conselhos de manifestação. Aí você pode entrar. O grupo é lá no Telegram, porque, pra quem não sabe, no Telegram tem como você não mostrar o seu número, então é melhor pra privacidade de todo mundo. E é isso, não esquece de deixar seu like, se inscrever. Um beijo, tchau e até a próxima, Bad!